O segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia Covid-19 foi divulgado no dia 8 de junho e mostra o agravamento da fome no país. Hoje, mais de 33 milhões de brasileiros sofrem com a fome e mais da metade da população, 58,7%, convive com algum grau de insegurança alimentar. O quadro já tinha sido descrito pela ex-ministra Tereza Campelo, que comandou a pasta da área social no governo de Dilma Rousseff, onde os programas de combate à fome foram expandidos, tinham crescido. E ela revela que a pandemia não é a única causa do agravamento deste problema no país. A extinção de políticas públicas também contribuiu para que houvesse mais brasileiros passando fome. Então, primeira grande questão que você colocou é muito relevante, que é assim, não se enfrenta a fome com uma política. Essas foram as destacadas pela FAO, mas tem um conjunto de outras políticas, programa de aquisição de alimentos, programa de cisternas, né, ações diferenciadas para públicos diferenciados e para territórios diferenciados no Brasil, né? A fome na Ilha do Marajó é diferente da fome que você tem na periferia de São Paulo, né? Então, também as estratégias têm que levar em consideração o território, a população quilombola ou indígena, quer dizer, são as situações diferenciadas que têm que estar sendo enfrentadas e com esse pacote de enfrentamento. A gente tem uma grande pesquisadora que trabalhou comigo no Bolsa Família, que é a companheira Ana Fonseca, que faleceu, que ela dizia assim, a pessoa não é só pobre de renda, quando ela é pobre de renda, ela é pobre de renda, pobre de água, pobre de educação, pobre de saúde, né? Então, você tem que entrar com um pacote multidimensional para, de fato, construir uma estratégia sustentável. Agora, a situação ela vem se degradando do ponto de vista da segurança alimentar muito rapidamente e já vai por um longo tempo. Então, primeira grande questão, a pessoa, se acontece uma crise, tem um problema há 3 meses, é uma coisa. Se ela já está sem emprego, se ela está num período prolongado, o que está acontecendo? A pessoa já vendeu a bicicleta, já vendeu a geladeira, já vendeu a televisão, ela já abriu mão de tudo para tentar construir estratégias e já está endividada. Então, o vizinho que estava ajudando já não tem o que comer também. Então, as várias estratégias que vinham sendo montadas pela população pobre para conseguir sobreviver a essa tragédia, que o governo foi o governo Temer no desmonte, o Bolsonaro e assim por diante, elas estão se esgotando. Então, a situação está ficando bem mais grave, muito mais gente entrando numa situação de insegurança alimentar. Por quê? Porque esses ativos, né, essas caixinhas de estratégia estão sendo esvaziadas. E você vê que o problema da fome ele pode ser também retratado pelo que aconteceu com a própria pasta que a ministra comandava. Esta pasta foi extinta, não existe mais. O Brasil, nesta época, 2014, tinha sido saído do mapa da fome elaborado pela ONU. Já está de volta a esta relação de países onde o grau de miséria é bastante elevado e, em consequência, a fome, e o país, então, está de volta a este rol que é vergonhoso para as nações. Como é que está a situação hoje no Brasil, hein? Pela sua experiência, você que está aqui na Praça da Sé, mora num albergue e está aqui na Praça da Sé. A posição entre negócio de morador de rua, a situação do morador de rua está horrível. E o prefeito daqui não está ajudando nada. Minha opinião é o quê? Hoje eu estou morando no albergue. Amanhã eu posso estar morando na rua. Que albergue não é definitivo, né? Entendi. Agora, eu vejo que tem muita gente distribuindo comida aqui. Então, hoje quem está, por exemplo, aqui na Praça da Sé ainda tem comida. Mas quem que você acha que está passando mais dificuldade hoje? Hoje, é a mãe de família e pai de família.
Como assim? Que o gás hoje, gás butano, hoje está custando de 150 a 180 reais. Aí eu recebo o auxílio emergencial, tem mês que é 400, tem mês que é 452. Aí vai pagar aqui 180 reais de bujão de gás. E o resto? Quem mora de aluguel, que é pai de família ou mãe de família, como é que vai fazer? Tem de vir para a rua, pegar a doação e levar para casa. Por causa que eu falei antes, por causa que o meio de R$200 não dá para poder sustentar 5 pessoas, não tem como. E o senhor leva comida para casa também? Eu levo, estou com 2 marmitas aqui, ó. Falei para o senhor antes, eu como 3 todo dia, eu como uma e tem 2 aqui, que é uma para minha velha e para o meu filho. E a menina que está lá, ela não come, ela faz lá, a mãe dela faz para ela. Entendi. E hoje a situação está difícil porque o senhor tem 2 filhos especiais, moram 5 na casa, mas só um recebe auxílio do governo, é isso? Correto. E aquele Auxílio Brasil, R$400? Coisa assim? Para quem tem benefício, nem o Vale Gás não tem direito. A única coisa que vem do governo é esses 1.200, uma casa de 5 famílias. 5 filhos. 5 pessoas dentro de casa. Você, sua mulher e 3 filhos. É isso? Nossa, então, para não passar fome, o senhor está vindo aqui, porque se o senhor estiver em casa, o que vai acontecer? Não dá para sobreviver. E roubar jamais. Roubar não. Fazer coisa errada jamais. A gente não faz. É portanto que eu estou há 35 anos. Mesma rua, mesma casa, mesmo bairro, dali eu não saio, só quando Deus chamar. O senhor vem logo cedo aqui para a Praça da Sé, o ônibus o senhor não está pagando, né? Não estou pagando, eu não pago porque eu tenho um esquema que eu não pago o ônibus. Agora o metrô eu sou obrigado a pagar. E no metrô não vem porque aquele... Eu ia falar um palavrão, mas não vou falar não. Aquele abençoado que o Pai do Céu já chamou ele para frente, para cima, cortou o bilhete dos idosos de 60 a 64, no meu caso. Eu tenho 63. Quando ele cortou o ano passado eu tinha 62. Aí eu tenho um bilhete do metrô e de ônibus, mas está cortado. O ônibus não funciona? Não, também. Não pode, nem o ônibus nem o metrô. Não funciona, nada. Nós aqui, nesta reportagem, verificamos uma igreja evangélica que estava apresentando, né, a um canal de televisão um trabalho que tem feito, que é a de doação, recebe doações de cesta básica. O responsável por esse trabalho conversou conosco. A doação ela é voluntária e ela é a todos os que mais precisam. E claro que a gente leva também o evangelho, a verdade, para que as pessoas tenham essa esperança, essa porta, porque a gente sabe, né, no nosso dia a dia, o quanto a gente auxilia as pessoas, a gente sabe o quão complicado é um cenário de extrema necessidade. E se a gente não estender a mão, infelizmente não tem quem o faça, né? Então a igreja cumpre esse papel aí com muita força. Nós, por mês, distribuímos só aqui em São Paulo, interior, 18 mil cestas básicas. E é grande mesmo a necessidade do povo, infelizmente. E quem viveu o drama da fome, hoje ajuda a saciar a fome de outro. É o caso de uma voluntária da Rede Rua. Eu passei durante 2 anos, né? Que a minha família, eu não digo agora, né? Mas a minha família, ela foi bem carente, né? Então, eu passei fome tanto com mãe, quanto com esses 2 filhos meus, 2 primeiros. Aí foi que eu já fui para abrigo com eles, né? Só que eles foi crescendo, perguntando se até quando ia morar aqui, né? Então isso foi me atormentando e eu voltei para casa, né? Mas aquela abstinência de eu estar fumando aquilo, ela não ia passar de mim. Então eu também não aceitava meus filhos ver. Então, para eles não passar fome mais uma vez, eu deixei com a minha mãe e fui passar sozinha, né? Esses 4 anos que eu morei na rua, 2 eu passei fome. Por quê? Eu estava no começo, né, de uma moradora de rua. E assim que eu entrei, empeitei tudo, aí vinha comida envenenada, já vi muitos morrendo, vinha comida com vidro, barata, pena de barata e etc. Então, não é porque nós somos uns moradores de rua ou uma moradora que a gente tenha aquele desejo de catar aquela marmita, que nem eu vejo vários, pede obrigado,
Obrigado por você existir, por você dar essa marmita para mim. Os relatos que nós ouvimos no centro de São Paulo são de situação dramática. Ao mesmo tempo, cresce o número de pessoas que procuram minimizar esse problema, procuram ajudar outras pessoas. Aqui, por exemplo, estão os dirigentes, coordenadores e voluntários da Rede Rua, que tem uma parceria com os sindicatos bancários de São Paulo e distribui alimentos que são pagos pela prefeitura. Foi uma luta de todos eles para que houvesse esse apoio, que é muito pequeno diante do trabalho, do tamanho do problema. Eles distribuem 1000 marmitas por dia. E muitas dessas marmitas não vão mais apenas para moradores em situação de rua, vão para famílias, que às vezes até recebem doação de alimentos, mas não têm como cozinhar, por conta do preço do botijão de gás. E há outros problemas, como custo do transporte, pessoas que perderam o direito na cidade de São Paulo de andar de ônibus, né, com mais de 60 anos, pessoas que antigamente acima de 60 anos tinham esse transporte gratuito, entre 60 e 65, agora é só acima de 65. Então essas pessoas hoje estão em situação ainda mais desesperadora, porque se elas não conseguem o transporte, elas não têm apoio, elas não têm esse serviço voluntário nas suas regiões. E aí nós encontramos pessoas que hoje comem uma vez por dia, às vezes comem uma vez a cada 2 dias, porque vem para cá buscar, a alimentação não dá para todo mundo, todos os dias, então elas efetivamente estão passando fome. A Rede Rua já tem aí mais de 30 anos, né? Então tem uma equipe fundadora que é interessante que o início da Rede Rua ele começa com a questão da alimentação mesmo. Então tinha um grupo que ia até a xepa da feira, se juntava com a população de rua da região do Brás, buscava os alimentos e fazia a sopa, né? E assim começou a nascer aquela comunidade da rua, né? E ali começou a se perceber um aumento significativo, né? Na década de 80, as pessoas vindo para São Paulo, né? E não tendo muitas possibilidades e enfim, então essa questão da seguridade alimentar aí já é uma coisa antiga, né? No decorrer dos anos, a gente foi se organizando, tivemos momentos que isso já melhorou, diminuiu, mas nos últimos anos a gente vem acompanhando um aumento aí significativo, né? E que a pandemia escancarou. E aí quando a gente se viu aí surpreendido por esse vírus que veio apavorar aí as nossas vidas, né? Quando tudo fechou e todo mundo ficou dentro das casas, né? A gente falou, poxa, né? E quem não tem casa, né? Fica em casa, mas e a rua, né? Que inicialmente foi a mais afetada, porque na medida que fica todo mundo dentro de casa, ninguém sai para levar comida, né? Então a gente foi para a rua, enfrentamos o medo do vírus, né? E começamos a enfrentar esse desafio da alimentação. E aí nesse momento o sindicato, que já é parceiro histórico da gente, nos convidou para pensar junto uma solução, e aí a gente iniciou essa parceria, que no início nós tínhamos o movimento estadual da população de rua em conjunto, depois eles decidiram que não gostariam mais de continuar a parceria, e aí a Rede Rua seguiu. Então já temos aí em torno de 2 anos de parceria. Então desde o início da pandemia, né, que a gente começou esse projeto em conjunto de segurança alimentar, né? Fizemos uma pressão aí no município para que a alimentação fosse garantida pelo município, né? Pressão para ter bom prato gratuito, pressão para essa alimentação chegar, junto com outros movimentos, com outros grupos, e aí que conseguimos a vitória aí desse projeto da Cozinha Rede Cidadã. Então, é um projeto que vem a alimentação da Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, eles trazem a alimentação para alguns pontos de distribuição, né?
E aí esses pontos fazem a distribuição desse alimento, né? Inicialmente esse projeto era um projeto maior, né? Depois eles reduziram significativamente. Então hoje a gente tem poucos pontos com uma redução significativa de alimentos, né? E aí, em contraste, a gente tem um aumento significativo. Cada dia a fila da fome aumenta. Isso a gente vê aqui todos os dias e vê pedidos, enfim, de pessoas, famílias em situação de rua e da periferia que vem até a gente, que pede socorro nessa questão da alimentação. Chegam muitos casos de cadastro único em andamento, né? Isso se intensificou demais a partir da criação do Auxílio Brasil, do pagamento dos R$ 400 para as pessoas. Porque quem estava fora do cadastro único, ou seja, não recebia o Bolsa Família, soube do Auxílio Brasil. E aí a gente teve uma enxurrada de pedidos. E muitos desses pedidos, aqui no município de São Paulo, né, que eu posso falar, do CRAS, do CREAS e do Centro Pop, e esses pedidos estão em andamento há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano. Então, há 1 ano, uma pessoa que cumpre todos os requisitos para receber o Auxílio Brasil, que está em situação de rua, mas não recebe. Fica em andamento sem justificativa, sem apresentação de um motivo. E isso acaba aumentando a vulnerabilidade, aumentando a quantidade de pessoas em situação de rua. E é o que o censo mostra, né, da prefeitura. A gente recebe gente de longe aqui. Tem um senhor que ele vem de Itaquaquecetuba, aí ele pede para levar algumas marmitas a mais, porque ele congela, porque é muito longe. Ele tem muleta, ele fica na preferencial, então ele congela porque não tem condições de vir todos os dias buscar marmita. Tem um outro senhor, seu Paulo, que ele vem da serraria de Diadema e ele não enxerga. E ele vem de lá aqui buscar as marmitas também, porque ele não cozinha, não tem como cozinhar, não tem família, é sozinho, então ele vem de lá aqui buscar as marmitas, né? E de vários outros lugares, Campo Limpo, né? E a gente atende muitas pessoas que vêm os filhos, o marido, porque perderam o emprego, e daqui que eles tiram o alimento, né? E, inclusive, a nossa briga constante é com a qualidade das marmitas, né? Vem umas marmitas que a gente se sente indignado, porque o que a gente não quer para a gente não quer para o nosso próximo, né? E quando chegam umas marmitas com um alimento ruim mesmo, que não tem sabor, um feijão que não tem sabor, um arroz que não tem sabor, não é que é uma coisa cara de se fazer, é uma coisa de se fazer com coração, com carinho, né? Aí a gente está nessa briga constante, tirando foto, documentando, né? Eu peso separado, passo para o Joaquim e a Andressa já faz esse movimento, e a gente quer mudança, a gente quer melhoras, né? Eles têm o direito, né, do alimento digno.